Vocês conhecem algum ser vivo com mais de 100 anos ou milenar? Não, mas saibam que eles existem. As árvores estão entre os organismos mais antigos que conhecemos. Elas podem viver de centenas a milhares de anos, o que faz delas organismos muito especiais nos quesitos adaptação, resistência e força. A grande maioria das árvores longevas pertence ao grupo das gimnospermas, como as sequoias gigantes com mais de 3.000 anos e o pinus longeva, o Matusalém, com mais de 4.000 anos. Essas árvores vivem na Califórnia, mas o mais fantástico exemplo de longevidade vem de uma angiosperma da família das salicáceas, o pando, uma população de árvores de álamo tremulante localizadas no estado de Utah, Estados Unidos. O pando é um indivíduo que cresce de forma clonal, então de uma única raiz com idade estimada de 12.000 anos, cresceram 47.000 indivíduos conectados, formando uma floresta de um único indivíduo. E essas árvores de vida longa são muito importantes para a ciência, porque guardam marcados no seu tronco uma longa história de condições climáticas e provavelmente da idade do ambiente em que cresceram. Elas também são muito importantes para o planeta, porque quanto mais antiga é uma árvore, maior a sua capacidade de fixar o carbono da atmosfera, resfriando o planeta e transformando esse carbono em toneladas de folhas, tronco e raízes. Mas o que faz as árvores viverem tanto? Elas vegetam, isso mesmo. Essa palavra tem um sentido pejorativo, indicando algo parado, inerte, mas é justamente este recurso presente nas árvores longevas que eu vou explicar adiante, que as mantém vivas por longos anos. E para saber a idade de uma árvore, os especialistas usam um estudo chamado de dendrocronologia, que é a contagem dos anéis de crescimento. E também, em outros casos, a datação por carbono 14. Anéis de crescimento são discos de xilema, um tecido condutor de seiva mineral. Ele é a parte da árvore que chamamos de madeira. Cada anel equivale a 1 ano de crescimento da árvore. E este ano não corresponde aos 12 meses nossos. Ele é marcado por períodos de crescimento determinados pelo clima. Sob boas condições, que para a árvore significam bom suprimento de água e calor, o ano será longo. Já condições desfavoráveis, como baixas temperaturas e pouca água, o ano será curto. O que produz esses anéis são células de um tecido meristemático chamado câmbio vascular. Ele está localizado entre a casca e a madeira. É meristemático porque, assim como os nossos tecidos embrionários, ele produz outros tecidos. Na primavera e verão, o câmbio produz células de xilema com paredes finas, formando anéis claros e largos. E no outono e inverno, células de paredes grossas e, portanto, anéis mais escuros e estreitos. Para as árvores tropicais e subtropicais que crescem continuamente, os anéis de crescimento são mais difíceis de se reconhecer, porque as estações do ano apresentam poucas diferenças. Árvores longevas não são exclusivas de ambientes de clima temperado. Aqui no Brasil existem 2 exemplares de jequitibás rosas centenários. O gigante da floresta, localizado no Parque Estadual dos Três Picos, no estado do Rio de Janeiro, e o patriarca da floresta, localizado no Parque Estadual de Vassununga, no estado de São Paulo. São árvores incríveis, de dimensões impressionantes. O gigante da floresta, visto daqui de bem de perto, é tão alto que quase não dá para ver onde essa árvore termina. Isto porque essa árvore tem 40 metros de altura, 19 metros de circunferência de base. Sua idade está estimada entre 850 a 1.000 anos. Já o patriarca da floresta, o outro jequitibá rosa de São Paulo, possui 40 metros de altura, 11 metros de circunferência de base e idade girando em torno de 600 a 900 anos. Especialistas estimaram que o patriarca já fixou mais de 130 toneladas de carbono da atmosfera ao longo de sua vida. Agora engana-se quem pense que a altura de uma árvore é indicativo de sua longevidade.
Existem boas pistas que indicam a idade avançada de uma árvore, como certas características de sua copa, de sua casca e de partes parcialmente expostas de suas raízes. E quais são os segredos da longevidade das árvores? Bom, o primeiro é a sua capacidade de poder manter o seu crescimento vegetativo ao longo de sua existência, ou seja, de brotar, por causa da presença de meristemas ao longo de sua estrutura, no ápice e na casca, o que permite a sua regeneração após algum dano. Apresentar ritmos metabólicos diferentes no mesmo indivíduo. O metabolismo se relaciona à fotossíntese e à respiração. As folhas apresentam um metabolismo mais alto que o tronco, que tem crescimento lento. Assim, a árvore consegue economizar energia, direcionando-a para áreas mais vitais. Crescerem de forma modular. Isto significa que cada parte do vegetal funciona de maneira independente. Assim, caso um tecido morra numa região, isso não compromete o funcionamento de outros tecidos. Resistir a doenças por conta da produção de substâncias de defesa. E pela capacidade do câmbio de crescer lentamente ou de permanecer latente sob condições desfavoráveis até que essas condições melhorem. Quando eu falei que as árvores longevas vegetam, estava me referindo que o crescimento lento traz uma enorme vantagem, a formação de madeira dura e densa, o que garante maior resistência a ataques de fungos e bactérias. Porém, a vida de uma árvore centenária e milenar não é tão fácil. E justamente os desafios, como a competição por nutrientes e água, o sombreamento excessivo, o solo rochoso, é que a permitiram usar todo o seu repertório de estratégias de sobrevivência. Árvores milenares, em sua grande maioria, estão em ambientes desafiadores, o que cai para elas a máxima de que o que não mata fortalece. Muitos devem pensar então que as árvores são seres imortais, mas a imortalidade só pode ser conseguida através da produção de clones, como é o caso do pando, e através do crescimento germinativo. Plantas de vida longa exibem desgaste e podem morrer por danos mecânicos na sua estrutura interna, pela diminuição do diâmetro dos seus vasos condutores, levando à sua obstrução. Mas mesmo isso é difícil de acontecer porque cada unidade hidráulica é independente entre si. Desse modo, se alguma parte morrer, as outras continuarão funcionando. Além do dano mecânico, elas também passam por estresse fisiológico. Estudos com espécies de ginkgo centenárias e milenares revelaram que há uma diminuição de auxina, um hormônio estimulador das divisões celulares nas células do câmbio vascular em árvores que atingem a idade entre 20 e 200 anos. Ocorre também o aumento do ácido abscísico, um hormônio que inibe o crescimento dessas células, como também o aumento de substâncias de defesa, ao atingirem idades entre 200 a 600 anos. Porém, apesar do estresse fisiológico nas árvores longevas ser grande, elas, ao contrário do que acontece conosco, não experimentam a diminuição do telômero ou o envelhecimento genético. As árvores longevas seguem o mesmo ciclo de vida que os demais seres. Elas nascem, crescem, reproduzem, envelhecem e são teimosas para morrer. Um gigante como esse é a prova irrefutável de que o tempo passa de maneiras diferentes entre os seres, garantindo a essas anciãs o acúmulo de informações sobre as mudanças climáticas vividas pelo nosso planeta. Elas representam o nosso passado, presente e futuro, uma força sobrenatural, porque de forma fixa ela resiste aos desafios do seu ambiente, crescendo lentamente e dando à sua estrutura autonomia de vida, para que esta dificilmente seja vencida pela morte. Por isso, conhecer essas árvores e preservá-las é fundamental para entender que por trás de sua longevidade existem incríveis mecanismos de adaptação, força e resistência.